Bom, queridos, hoje eu trouxe essa ferramenta, essa aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma caixa de ferramentas, é verdade, é uma caixa de ferramentas. E Deus vem falando ao meu coração muito sobre essa caixa de ferramentas. Já tive a oportunidade de compartilhar um pouco com alguns homens sobre essa caixa de ferramentas. E o tema que nós temos hoje é esse aí: engenharia das emoções, as ferramentas essenciais para renovar sua mente. Primeiro eu gostaria de compartilhar com vocês uma história minha. Quando eu tinha 4 anos e os meus pais se separaram, eu retornei, junto com a minha mãe, retornamos para a casa da minha avó. E lá eu cresci no meio das minhas tias, no meio da minha mãe, da minha avó. E a presença masculina, até porque as minhas tias também se separaram, então voltaram para a casa da minha avó. Então a presença feminina era muito abundante lá em casa. Muito, muito abundante. E o que aconteceu com isso? Eu nunca tive uma caixa de ferramentas. Nunca tive. Apesar dessa aqui ser minha, eu ganhei ela depois de muito tempo. Eu cresci, passei toda a minha infância, toda a minha adolescência sem ter acesso a uma caixa de ferramentas. Mas eu também nunca fui cobrado de ter uma caixa de ferramentas. E por que vocês acham que eu nunca fui cobrado de ter uma caixa de ferramentas? Por que de repente eu cresci sem ter uma caixa de ferramentas e nunca fui cobrado por isso? A resposta ela é simples. Eu nunca fui cobrado de uma caixa de ferramentas porque o universo que eu cresci era essencialmente feminino. E elas nunca me cobraram uma caixa de ferramentas. Em contrapartida, mesmo que eu nunca tivesse precisado fazer, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a passar, eu aprendi a lavar. Não que eu precisasse fazer, mas eu via isso acontecer todos os dias. Então, o que acontece? Você aprende a fazer essas coisas. Eu faço essas coisas hoje em casa. E eu nunca fui cobrado. Até que um dia, o meu sogro, ele me perguntou: cara, você não tem umas ferramentas no teu carro? Eu falei: eu não tenho. Não tem nem no carro e nem em casa. E ele falou assim: cara, mas e se você tiver um problema, como é que você vai resolver sem ferramentas? Não sei, não tenho caixa de ferramenta e não tenho ferramentas no carro. E eu nunca vi necessidade de ter. Até que então eu entendi que muitas das coisas que eu precisava aprender, esse aprendizado não ocorreria a partir do universo feminino. E esse foi o primeiro ponto que aconteceu comigo nesse período. Eu vivi num ambiente essencialmente feminino e muitas das coisas que eu precisava tinha que vir de um âmbito masculino. E aí eu aprendi uma outra coisa. A mulher é capaz de transformar o embrião em uma criança. Mas só um homem pode transformar uma criança em outro homem. Uma criança homem, né? Porque a menina nasce da mulher e aprende a ser mulher com a mãe. Mas e o menino? Com quem ele vai aprender a ser homem? Ele precisa de um homem ao lado dele. Ele precisa de um homem mostrando para ele o que ele precisa fazer.
Bom, e aí a gente está falando de caixa de ferramentas. E eu cresci sem caixa de ferramentas. Mas entenda que a falta de ferramentas psíquicas também aconteceram por falta desse masculino no meu dia a dia. Então, quando eu me tornei um adolescente, eu não tinha apenas a falta de uma caixa de ferramentas, literalmente falando. Eu não tinha ferramentas psíquicas para lidar com um casamento, para lidar com um filho, para lidar com o dia a dia de trabalho, para lidar com uma série de questões na minha vida, porque eu cresci num ambiente essencialmente feminino. E aí existe algo que você, mulher, esteja aqui ou esteja em casa, olha, você pode ser a melhor mãe do mundo. Você pode dar ao seu filho ou à sua filha todo o seu amor, toda a sua atenção, todo o seu carinho, mas você nunca vai conseguir fazer o que é o papel de um pai. É um fato. A minha mãe me deu tudo isso. Ela me deu carinho, ela me deu atenção. Eu cresci indo ao Tivoli Park, e se alguém aqui já teve essa oportunidade, era um parque fabuloso, mas a minha mãe nunca conseguiu preencher uma vaga que cabia só ao meu pai. Então eu cresci dessa forma, sem ferramentas e sem ferramentas emocionais, vivendo com o que eu tinha na minha mente. Bom, e talvez, não sei, talvez essa minha história possa ser algo semelhante à história com que você viveu. E talvez você esteja se identificando em algumas questões. Bom, mas e aí? Bom, a caixa de ferramenta foi resolvida. O meu sogro me deu uma caixa de ferramentas. Ele me deu uma caixa de ferramentas, e essa caixa de ferramentas ela é muito útil, porque hoje eu consigo realizar algumas manutenções que a minha casa necessita. Então isso foi resolvido de uma forma prática, ele me ensinou a utilizar ferramentas. Hoje, inclusive, quando eu vou a uma casa e essa casa está em obra, algo que passava tão desapercebido para mim, hoje não. Hoje eu olho para os detalhes, eu olho para o embolso, eu olho para o encanamento. É bem interessante isso. Bom, mas faltava outras ferramentas. Essa aqui, o meu sogro, ele deu um jeito e ele deixou essa caixa para mim. Mas as ferramentas psíquicas, e essas ferramentas? Essas eu casei sem ter. E aí, com 3 anos de casamento, enfim, eu não fiz manutenção. E foi assim que eu entrei aqui na Nova Vida. Mas e aí? Como é que você faz? Eu não sei como hoje está a sua vida, eu não sei como está o seu relacionamento hoje. Talvez seja falta de ferramentas. Bom, mas aí eu cheguei aqui na Nova Vida. E aí, quando eu cheguei aqui na Nova Vida, quando eu cheguei aqui na Nova Vida, perdoe-me. Então, eu cheguei aqui sem ferramentas para lidar com o meu dia a dia, para lidar com a minha esposa, para lidar com o meu futuro filho, que era a Amanda, ainda não existia. Mas eu não tinha, sem caixa de ferramentas, esse era eu. Bom, mas talvez essa seja
a nossa caixa de ferramentas, porque talvez você também não tenha tido uma caixa de ferramentas, não sei. Mas, quando eu comecei a perceber que eu não tinha mais condições de gerir uma série de coisas na minha vida, alguém me trouxe à igreja. Quando eu cheguei aqui, eu fui apresentado a um Deus que eu confesso que eu não o conhecia tão bem. Pelo menos não como foi me apresentado aqui, porque me apresentaram um Deus que me proibia de fazer tudo. E esse foi um outro problema, porque se eu não podia fazer nada, se eu era tolhido de todas as coisas que um jovem olhava e gostava de ver, então eu não queria conhecer esse Deus. Mas eu não descartei totalmente essa possibilidade. Eu pensei assim, Gão, já que não pode fazer nada, quando eu estiver lá com meus 75, 80 anos, a gente entra na igreja, porque eu já vou estar não podendo fazer tanta coisa, então a gente fecha a conta e termina. Só que eu tinha toda uma vida até lá, né? E como é que eu ia gerir essa vida? Bom, até que me apresentaram um Deus que de Gênesis a Apocalipse, ele veio construindo uma fortaleza emocional através da palavra. E aí sim. E aí o meu sogro, ele me ajudou e resolveu aqui as minhas ferramentas. Eu tenho martelo, eu tenho uma série de ferramentas aqui, algumas eu ainda não sei utilizar. Eu confesso a vocês que algumas eu não sei utilizar, mas ela me ajuda hoje bastante no meu dia a dia, na minha casa. Mas aí, eu conheci essa ferramenta. Essa ferramenta que de Gênesis a Apocalipse mudou a minha vida. Completamente. E vem mudando. E cada palavra que você lê aqui, ela é transformadora. E se você que está aqui, ainda não teve a oportunidade de ter acesso verdadeiro a essa palavra, de fazer com que esse livro aqui se torne verdadeiramente a boca de Deus para a sua vida, se de repente você que está aqui ainda não teve a oportunidade de viver essa vida, seja você aqui, seja você que esteja em casa nos assistindo, de repente você acabou de entrar no YouTube e está agora nesse link, se você é essa pessoa, hoje você tem a oportunidade, assim como um dia eu tive, de se munir de uma ferramenta que pode mudar completamente a sua história. Eu não estou dizendo para você que eu acho que isso vai acontecer. Eu estou dizendo para você que certamente isso irá acontecer. O que acontece de Gênesis a Apocalipse é algo real. É algo que aconteceu e acontece. Se você ainda não tem uma caixa de ferramentas, bom, depois eu te mando um link e aí você adquire uma caixa bacana com algumas ferramentas. Mas se você tem problemas no âmbito emocional, eu garanto a você que uma vez que você, com a sua boca, se você confessar ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é uma realidade.
Eu estava quase perdendo isso. Eu estaria ainda perdendo isso se o meu plano de salvação estivesse no modo padrão, 75-80. Mas no dia em que eu experimentei, eu passei a ter acesso a uma ferramenta que me ensina e que me transforma e que me conduz a uma série de coisas que eu hoje nem imaginava que podia acontecer. Bom, e aí depois que você aceita, acontece algo também que é importante. Por exemplo, se você tem problemas com a orfandade, se talvez você, assim como eu, cresceu afastado do seu pai e faltaram algumas ferramentas, ou se de repente essas ferramentas elas faltaram por parte da sua mãe, tudo bem. No momento em que você o aceita como seu único e suficiente Salvador, e se você tem fé para isso, pronto, você agora ganha um pai. Porque ele diz: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Jesus Todo-Poderoso. E essa é a vida que Deus nos propõe a ter todos os dias. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. É isso que ele nos promete. É claro que nessa ferramenta, a gente precisa estar meditando nela todos os dias, para que a nossa mente possa ser renovada todos os dias. E a partir do momento que a sua mente é renovada todos os dias, bom, aí o seu emocional muda todos os dias também. Ele é transformado todos os dias. Há coisa de 3 semanas atrás, ou 4 semanas, eu precisei levar a Amanda na casa de uma prima que estava fazendo aniversário. Eu tinha que buscá-la na escola. E eu achei que, como eu estava ainda em Campo Grande, e depois de Campo Grande eu teria que ainda voltar para o centro da cidade, porque eu tinha 2 clientes para atender e tinha uma reunião às 4 horas. E quando eu cheguei na escola da Amanda, eu pensei que ela já tinha arrumado tudo, era sair da escola e ir a Campo Grande. Mas quando eu cheguei na escola e peguei a Amanda, ela: bom, pai, agora a gente tem que ir lá em casa. E eu falei: não, você está de brincadeira? Você já tinha que ter arrumado tudo, porque não vai dar tempo de eu ir a Campo Grande, ir em casa, ir a Campo Grande e voltar ao centro da cidade. Pô, você tinha que ter visto isso. E eu fiquei muito, muito irritado com a Amanda. Irritado demais, irritado demais. Bom, mas eu disse para vocês que hoje eu tenho uma ferramenta que vem trabalhando a minha mente. De repente, o Espírito Santo fala ao meu coração: André, não sou eu que faço a gestão do seu tempo, então por que você está fazendo isso com ela? E imediatamente eu pedi desculpa a Amanda. Falei: minha filha, me perdoe, vamos lá em casa, pegue a sua roupa, que eu vou te levar a Campo Grande. E no meio do caminho eu falei com ela novamente: Amanda, me perdoe, porque na minha mente não vai dar tempo de ir a Campo Grande e voltar para atender aos 2 clientes e mais fazer a reunião. Mas quem gere o meu tempo é o Espírito Santo. A minha mente me disse algo, mas o Espírito Santo tocou o meu coração e me disse uma outra coisa. Então, vamos em paz a Campo Grande. O que aconteceu? De repente, o Waze me faz fazer um trajeto que nunca fiz na minha vida, que me fez chegar mais rápido na casa dessa prima. Quando eu estava voltando pelo mesmo caminho, eu tinha uma reunião na igreja de Bom Sucesso. O pastor Robinho me liga e fala: André, a reunião de 4 horas não vai poder ser 4 horas, pode ser às 17 horas? Eu falei: pode, pastor.
E aí eu fui atender os 2 clientes que eu tinha no centro. Uma ficava no bairro de Fátima e o outro ficava bem no centro, na Rio Branco. E aí eu liguei para avisar que eu estava indo para o bairro de Fátima e a cliente falou: André, eu estou aqui na Rio Branco, todos os Ubers estão cancelando e eu não estou conseguindo chegar em casa. Eu falei para ela assim: olha, mas eu tenho um atendimento para fazer na Rio Branco, lá na Graça Aranha. Ela: André, eu estou do lado da Graça Aranha, vem para cá. E eu fiz um atendimento e entreguei 2 equipamentos. Quando eu retornei a Bom Sucesso, eram 4h15, ou seja, deu tempo. Mas por que deu tempo? Não daria tempo, porque a reunião estava marcada para as 4 horas. Mas o Espírito Santo moveu e fez o tempo caber dentro do que eu precisava. Mas isso não seria possível antes de eu ter acesso a essa ferramenta aqui. Não seria possível ter. Olha, já ocorreram diversas situações. Bom, estamos falando de fé. Estamos falando de você crer que tudo que está aqui é verdadeiro. Eu trabalho realizando manutenção de equipamentos de informática. Então, numa dada ocasião, eu montei uma máquina. Essa máquina, ela tinha, depois que eu montei essa máquina nova, uma máquina nova, ela poderia ser vendida brincando por uns R$3.500. E aí eu fiquei feliz, porque eu fui montando ela devagar, comprando algumas peças, e alguns clientes compraram a peça nova. E aí: André, eu não vou usar mais, você pode comprar. Enfim, eu tinha uma máquina que poderia ser vendida por R$3.500. E eu fiquei assim: bom, bacana, vou anunciar e vou vender. E no momento que eu estava montando a máquina, Deus me trouxe à memória um amigo de infância que eu passei a ter acesso a ele. Depois de um tempo, pelas redes sociais, nos encontramos, e esse amigo, pô, André, legal, que bom que você está aqui, e conversamos, marcamos um café, e teve um dia que ele falou assim: cara, André, minha máquina está ruim, preciso de uma manutenção, você pode vir aqui em casa? Eu falei: não, eu vou, a gente marca, e beleza. Mas a gente não marcou. Enfim, passado um tempo, esse meu amigo me liga e fala: André, estou com uma possibilidade de comprar uma máquina assim, assim, o que você acha? Falei: olha, está num bom preço, pode pegar. E logo em seguida, ele falou: André, minha máquina está com problema. Eu falei: rapaz, tu comprou uma máquina nova um dia desse, já está com problema? Aí ele falou assim: André, eu não consegui comprar a máquina. Aí eu: tá bem, não conseguiu, fazer o quê? Mas no momento em que eu estava montando esta minha máquina, Deus falou ao meu coração que é aquela máquina que eu poderia vender por R$3.500 era para ser doada. Mas imediatamente eu fiquei: tudo bem que ela é uma ferramenta, mas às vezes eu tenho dificuldades em ouvir essa ferramenta, eu confesso. E aí quando eu percebi isso, eu falei: não, Deus, isso tem que ser coisa da minha cabeça. Para eu poder doar essa máquina, para essa máquina são R$3.500, o senhor sabe que eu trabalho com isso. Ó, é coisa da minha cabeça. Se eu tenho que dar essa máquina mesmo, o senhor vai ter que dar um sinal muito forte aí, muito forte, porque senão fica difícil. E aí, o que aconteceu? Um dia eu recebi um convite lá do Bispo André. Um convite para uma reunião. Foi a Dai e foi a Luísa. Porque nós éramos, a Dai ainda é coordenadora aqui de Bangu, eu coordenava Bom Sucesso e a Luísa coordenava Penha. E fomos para essa reunião e, bom, deve ser uma reunião do Avance. Quando eu cheguei lá na reunião, o pessoal começou a falar assim: não, o bispo está reunindo os líderes aqui da igreja de Jacarepaguá para uma reunião. É uma reunião para os líderes. E aí eu falei para as meninas assim: o que a gente está fazendo aqui? Quem tinha que marcar essa reunião conosco seria o pastor Marcos. Eu não sou daqui de Jacarepaguá,
mas já que eu estou aqui, eu vou ficar. E aí o bispo começou a falar dos valores da igreja, da visão da igreja, e está falando até que ele chega num ponto chamado generosidade. E aí ele começou a ler. Era uma tela de fundo preto, letras brancas, mas quando estava escrito generosidade extravagante, estava em amarelo. E aí naquele momento eu falei assim, pai, eu entendi. Eu entendi que realmente é a máquina que não é para ficar para mim. E eu doei a máquina. Eu fui na casa desse meu amigo. Marquei de fazer a manutenção na máquina dele. Eu fui lá, vi a máquina. Falei, essa tua máquina não está boa não. Deixa eu lá pegar minhas ferramentas. E voltei com a caixa. Porque a máquina era nova, estava tudo na caixa. E quando ele viu aquela caixa, ele falou... Eu vi tirando um computador novo, ele falou, André, o que é isso? Eu não tenho condições de comprar isso aí não, não tem como te pagar isso. Eu falei, não, bota na minha conta. Eu queria mesmo era te vender. Mas Deus falou meu coração e eu contei toda a história para ele. E aí imediatamente ele falou assim, André, há 2 semanas atrás, eu estava aqui de joelho orando, perguntando para o meu pai se eu deveria continuar fazendo este mesmo tipo de trabalho, porque a minha máquina não tinha a menor condição de gerir mais o meu trabalho. E de repente você chega com essa máquina aqui, como resposta de oração. Queridos, sem essa ferramenta, essas histórias não tem como acontecer. Eu não sou bom todo desse jeito. Eu posso até doar uma ou outra máquina, mas eu não sou bom o suficiente para doar uma máquina de R$3.500. Mas eu doei. A máquina foi para ele. E tudo bem, beleza. E aí, André? O ano muda. E no ano seguinte, algo que nunca aconteceu comigo, eu passei a ter acesso a máquinas de empresas que estão trocando o seu parque tecnológico. As máquinas funcionam bem, eles é que não querem mais. E falaram, André, você pode recolher todas essas máquinas. Bom, o que eu já fiz financeiramente com essas máquinas já quadruplicou o valor da minha doação. Bom, mas tem mais. Eu ainda não me desfiz de todas as máquinas. Ainda tem mais por vir. Tudo porque esta ferramenta mudou e vem mudando a minha vida. Bom, mas só que conviver com essa ferramenta não basta só aceitá-lo como Senhor e suficiente Salvador e mergulhar nas águas. Não é só isso. Isso é o início. Para que as outras coisas comecem a acontecer, para que as verdadeiras transformações comecem a ocorrer, a gente precisa se desapegar de algumas coisas. E uma das principais coisas que nós precisamos nos desapegar é do nosso coração. O nosso coração, ele precisa ser entregue a Deus. Ele precisa fazer a gestão desse coração. Se nós nos tornamos templos a partir do momento em que nós o reconhecemos como único e suficiente Salvador, ele pode morar dentro de nós de 2 formas. E isso eu também já falei aqui numa outra ocasião. Ele pode morar sendo uma pessoa muito íntima, mas que nem tudo pode fazer. É o caso da minha mãe lá em casa. A minha mãe tem chave de casa, sabe onde ficam os mantimentos. Ela faz uma porção de coisas lá em casa. Esse final de semana eu viajei, ela foi cuidar dos meus gatos. Mas se a minha mãe desejar transformar o banheiro do meu quarto num closet, mesmo que ela banque tudo, isso ela não pode, porque ela não é dona. Então, até então, o Espírito Santo morava no meu coração exatamente dessa forma, igual a minha mãe. Tinha muito acesso, mas não podia fazer tudo. Até que um dia eu falei para o meu pai, olha, eu não tenho mais condições realmente de gerir o meu coração, e o Senhor precisa ser o dono do meu coração. O dono, porque ele carece de obras diárias
que precisam ser feitos à minha revelia. Agora, ele não precisa mais perguntar se pode ou não. Eu é que preciso perguntar, porque pertence a ele. Isso é um ponto importante para essa nossa caminhada de fé. É claro, bom, a partir do momento que você entrega o seu coração a Deus, você é testado. A palavra fala sobre os testes. Bom, em 2018 eu decidi entregar o meu coração ao meu pai. Eu decidi porque eu não tinha condições de gerir esse coração e eu entendi que o Espírito Santo residia dentro de mim como uma pessoa muito íntima. Bom, e aí vieram os testes. Bom, o primeiro teste foi um teste na área de saúde. Eu tive um cálculo renal e depois que eu fiz uma tomografia, foi observado uma mancha no meu fígado. Isso em 2019. E aí eu fui a um cirurgião geral que avaliou, olhou para mim e falou o seguinte: olha, você parece estar bem. 75%. Mas existe 25% de uma chance de ser um câncer. É a primeira vez que eu abro isso assim para todos vocês. 2019 foi um período bem complexo para mim. Bom, mas graças ao bom Deus eu tinha essa ferramenta. E eu já tinha ouvido muito falar sobre, cara, quando acontecer algo com você assim, que tira o teu chão, vai procurar na Bíblia passagens que você já procurou e te confortou. E eu fiz isso. Quando eu saí do hospital, a minha cabeça estava assim, bem atormentada. E eu fui procurar uma passagem de Isaías. Depois eu percebi que, na verdade, eu estava procurando Isaías 42. Mas eu achava que era Isaías 43, por algum motivo. Eu nem sabia o que estava escrito em Isaías 43. Mas quando eu abro Isaías 43, está escrito: filho meu, não temas. Você é meu. Mesmo que você passe pelo fogo, você não vai se queimar e a sua pele não vai arder. Mesmo que você passe pelas águas, você não vai se afogar. E eu confesso que aquilo me deu um certo conforto, mas eu fui dormir e a minha noite foi uma noite um tanto conturbada. E de repente eu acordei com uma voz: levanta e vai orar. De manhã eu tinha visto uma Bíblia que fica em cima, no segundo andar. À noite, madrugada, eu não quis subir. Então, eu acabei pegando uma Bíblia que eu tenho lá embaixo, que as folhas são muito finas e a capa é dura, eu não curto muito manusear essa Bíblia. Mas eu fui orar, e quando eu abri a Bíblia, Deus me levou a Isaías 44, em uma outra Bíblia. E olha, isso me trouxe conforto, me permitiu atravessar esse período que foi um período muito turbulento, mas foi a única coisa que me deu paz. E até o dia que sairia o diagnóstico. E no dia que saiu o diagnóstico, eu já estava numa batida de falar: Pai, obrigado porque não é nada demais. Obrigado porque eu preciso acreditar em Ti, não porque eu vou ver um diagnóstico positivo, mas porque a Tua palavra me disse que eu não deveria temer. E o que aconteceu? Não era nada demais, como de fato não foi. Então, queridos, a Bíblia, fazendo essa alusão à ferramenta, ela proporciona esse tipo de situação. E está acontecendo todo dia. Valdilene um dia desse comeu alguma coisa, não se sentiu bem,
fomos ao médico. Precisava fazer uma endoscopia. E precisava também fazer uma colonoscopia. Fomos ao médico. Ela é sedada e foi feito o exame. Quando ela chega, a enfermeira traz ela e fala assim: a doutora precisa falar com você. Falei, Jesus. Bom, mas imediatamente eu saí do quarto e eu fui orando o Salmo 91 até chegar na sala da doutora. E de repente o Espírito Santo falou ao meu coração: André, só agradece. Só agradece, a tua oração já chegou, só agradece. E de repente eu parei de orar o Salmo 91 e só passei a agradecer. Pai, obrigado, porque é só um informe, E a doutora saiu do consultório e falou: olha, está tudo tranquilo, só tem uma pequena gastrite que nós vamos tratar, está tudo bem. E graças ao bom Deus. Então, assim, entenda que a nossa vida sem ferramentas psíquicas, ela é muito atormentada, porque qualquer coisa. Depois eu até falei para Valdilene, poxa, eles podiam ter falado antes. Ela vai sair meia grogue, vem aqui que a gente quer conversar com você. Ela vai falar logo depois que ela chega, te assusta. Então todos os dias acontecem coisas na nossa vida que nos faz entrar em desespero. Eu não sei vocês, mas sem essa ferramenta aqui, falar uma coisinha, a minha mente já transforma isso numa coisa gigantesca. O que tem feito as coisinhas não crescerem? É a palavra. Porque quando meu pai fala, olha, André, não temas, cara, eu não vou temer. E olha, se eu for contar aqui as histórias, já contei várias, eu já contei algumas, eu tive pandemia. O quanto que a pandemia não alterou nossa vida, não só com medo de saúde, mas com medo de trabalho. E a palavra de Deus disse para mim, em Isaías 8, não temas. Você não tem que temer o que os outros temem. Você só tem que temer a minha palavra. Já contei essa história aqui. Porque eu fiquei com medo do trabalho. Ninguém ia me chamar para trabalhar. Como é que eu ia pagar as contas? Mas quando Deus falou assim, não temas, você tem que temer só a minha palavra. Não tema que os outros estão temendo. Sabe o que eu fiz? Eu chamei o pastor Marcos e falei assim, pastor, posso fazer aí uns devocionais? Eu chamo a galera dos líderes. Andrezinho, se for pegar, pode fazer. E eu passei a fazer devocional e parei de ficar em desespero. O que aconteceu no final de 2019? A minha empresa, ela teve um crescimento de mais de 60%. Então eu estou contando para vocês, eu até esqueci dessas ferramentas aqui, né? Ela é importante, mas para a vida, essa aqui, ela é fundamental. E por que eu estou falando ela? Porque nós estamos vindo à igreja, vocês estão aqui, amém por isso. Mas a base é ela. Se você não conviver com essa palavra, se você não meditar nessa palavra de dia e de noite, você pode vir à igreja, você vai ter um certo conforto. Mas quando você chegar lá na cama, que é o lugar quente, lá só quem vai poder estar com você é a palavra. E por isso é importante. E pautado em tudo isso que nós estamos falando sobre a palavra de Deus, então nós podemos tomar uma decisão. Nós podemos tomar a decisão de seguir a palavra para que ela possa nos permitir perdoar. Para que ela possa permitir fazer, sabe o quê? A gente vive num mundo de muitas ofensas. Tudo é ofensa, tudo nos ofende. Mas essa palavra, porque acredite, o tamanho da ofensa não é quem faz. Quem dá o tamanho da ofensa é quem recebe.
Então significa dizer que hoje, graças a essa palavra, toda ofensa, ela é pequena. Porque Deus vem ministrando no meu coração e permitindo que isso aconteça. Então nós podemos tomar essa decisão de pedir a Deus que nos dê condições de perdoar, que nos dê condições de amar. O meu pai me deu o que ele recebeu. O seu pai te deu o que ele recebeu. O meu avô deu isso para ele. O meu bisavô provavelmente fez a mesma coisa. Então, nós podemos decidir, não só pelas histórias que eu já contei, porque eu tenho certeza que muitos, se não todos vocês, têm ou já tiveram histórias muito próximas do quanto Deus foi capaz de fazer mudanças em nossas vidas. E olha, imagine se nós sairmos daqui hoje tomando posse de tudo que a palavra tem, tomando posse de tudo que nós já ouvimos até hoje. Porque quinta-feira, domingo passado, ano passado, se nós tomarmos posse de tudo que nós já ouvimos da palavra e verdadeiramente praticarmos durante uma semana, não vamos nem falar uma semana, se nós sairmos daqui hoje com o compromisso de assumir e tomar posse da palavra durante uma semana, imagina como é que vai se transformar a nossa vizinhança. Como é que vai se transformar o nosso bairro? Imagine se nós tomarmos posse de tudo que nós já ouvimos, porque, galera, a gente já ouviu coisa pra caramba, tudo bem, a gente não ouviu tudo ainda de Deus. E nunca vamos ouvir. Mas nós já ouvimos coisa pra caramba. O que eu estou falando aqui hoje só foi mais uma gota no oceano da quantidade de coisas que nós já ouvimos da palavra. Então, não dá mais para a gente achar que é ou não é. Porque a gente já ouviu muita coisa. E se a gente não tomar posse disso, a gente vai só ter o título de crente. Mas o título de crente, eu sempre penso no dia mal. No dia mal, esse nosso título não faz nada. Ele não apaga o incêndio que está acontecendo dentro da nossa cabeça, que está no maior desespero. Não apaga. Bom, e nós estamos falando em ferramentas. A Bíblia é a principal ferramenta. Mas nós temos livros que falam da palavra, livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, fez aqueles homens escreverem. Então nós temos, assim, livros diversos. Livros na área conjugal, livros na área de perdão. E nós precisamos estudar a palavra, estudar através da Bíblia, estudar através de livros. E o que eu quero deixar para vocês hoje? Bom, eu quero deixar para vocês hoje, o que fica hoje é ferramentas. Precisamos nos munir de ferramentas. Homens, talvez essas ferramentas façam mais sentido às vezes para a gente, né? Olha, sem ferramentas, nós não vamos conseguir tratar as nossas esposas como nós precisamos tratar. Sem ferramentas, nós vamos olhar para o sintoma. Nós vamos olhar para o que ela está fazendo, mas não vamos olhar qual é a causa que está fazendo ela fazer isso. Nós precisamos nos munir de ferramentas, porque quando nós passamos a olhar a causa, nós passamos então a entender e a compreender. E aí o relacionamento, ele muda, ele se transforma. Eu digo isso porque é o que acontece na minha casa. Bom, e aí, lendo alguns livros, eu deixarei para vocês 2 ferramentas que eu utilizei na minha casa. E de vez em quando eu faço isso. Eu peguei num livro e eu fiz isso aqui. A primeira coisa foi para Valdilene. As ferramentas servem para fazer manutenção.
Eu mandei para o WhatsApp da Valdilene essas perguntas. Eu falei para ela o seguinte: olha, imagine que eu sou uma amiga sua muito íntima, imagine que eu sou um psicólogo, imagine qualquer coisa para responder isso. Só não pense que você está respondendo para mim, porque eu precisava de sinceridade nas palavras dela. Então foram essas perguntas que eu fiz para ela. Que pesadelos te assombram? Que sonhos você soterrou? O que posso fazer para te tornar mais feliz? Onde eu errei e não percebi? Quais são suas mágoas? Que dores emocionais você sente? Que lágrimas você chorou e eu nunca teve coragem de me contar? Eu fiz essas perguntas e ela me respondeu. Eu achava que eu estava bem na fita. Já comentei sobre isso. Eu achava que eu estava bem, porque, como eu já falei para vocês, eu lavo, eu passo, e quando ela está em casa, ela trabalha, e o meu escritório fica no segundo andar, então eu achei que eu estava bem. E aí, ela me deu algumas respostas que eu precisei fazer o quê? Alguns ajustes. Esta foi uma ferramenta, depois de uma leitura, que eu fiz para a Valdilene, e pude corrigir a tempo o meu relacionamento. Mas não é só a Valdilene, a Amanda também. Talvez não dê para ler, eu achei que ia dar para ler, mas essa foto aqui, ela é uma foto inclusive desse quadro aqui. Teve uma pregação falando que as nossas emoções são muito abaladas por esses pontos aqui. Respeito, incentivo, conforto, segurança, apoio, aceitação, aprovação, apreciação, atenção e carinho. Então eu tirei essa foto e mandei para Amanda. Amanda, procura na internet as palavras que você não conhece e eu quero que você me responda quais dessas palavras você sente falta dentro de casa. E a Amanda me respondeu, tanto para mim quanto para a Valdilene. Então assim, falamos de ferramentas reais e a ferramenta que pode transformar a nossa vida por completo. A palavra de Deus, que é a verdade, a única verdade. Não importa qual a situação que você esteja vivendo hoje. Se é um problema financeiro, se é um problema emocional, se é um problema de saúde, não importa o que você esteja vivendo. A palavra de Deus vai acalmar o seu coração e vai transformar a sua realidade. É o que a palavra tem feito comigo. É o que ela tem feito na minha vida. É o que tem feito na vida da Amanda. É o que tem feito na vida da igreja. Queridos, que a palavra de Deus possa levar vocês para casa. Que a palavra de Deus possa ser a base da meditação de vocês. Que vocês possam, a partir de então, agradar a Deus da melhor forma que você puder agradar. Isso é bom para você. Que você possa buscar a Ele da melhor forma que você pode buscar. Não sei qual é o seu problema hoje. Olha, mas eu peço a Deus que Ele revele o coração dele a você, mostrando para você tudo o que é e tudo o que não é importante. E que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos e te mostrar o caminho que você deve seguir em toda a sua vida. Uma boa noite a todos.